conquistem um resultado mais eficaz, mais duradouro, mais longevo. Então vamos mesclar um pouco da utilização da biorressonância como ferramenta de levantamento do estado de saúde desse paciente antes e também com possibilidade durante e depois, e a aplicação do protocolo para limpeza de terreno biológico para a gente conseguir atingir a melhor eficácia da ação da ozonoterapia. Então, dentro da biorressonância, que acredito que todos vocês já conhecem bastante, eu não vou voltar aqui à história dela, mas o equipamento como uma ferramenta para eu fazer um check-up de saúde e conhecer a condição real naquele momento em que o paciente está na minha mesa na clínica, eu tenho cerca de 39 relatórios de saúde para adultos que trazem mais de 250 parâmetros de saúde. Eu selecionei 10 deles. Claro que todos, de uma forma direta ou indireta, têm o seu valor para a potencialização da ozonoterapia, desculpa. Mas eu separei os 10 que eu classifiquei mais importantes porque o tempo é muito curto e a gente precisa dar um enfoque mais objetivo. Então, eu vou levantar os apontamentos com base no gastrointestinal, no relatório da grande função do intestino, da função do fígado, do açúcar no sangue, da função pancreática, os metais pesados e a interferência que eles causam, o relatório de lipídios, coenzimas, minerais e a avaliação física básica, e vou mostrar como que a limpeza do terreno biológico vai contribuir para essa ação de ozonoterapia ter o efeito esperado, duradouro e longevo. Então, quem tem à sua disposição, e acredito que a maioria de vocês tenha, ou podem ter pelo menos, um equipamento de biorressonância para facilitar você ter um mapeamento da condição de saúde no momento que o paciente chega na sua clínica precisando de um tratamento com ozonoterapia, você tem a facilidade de ter esses relatórios em apenas 2 minutos nas suas mãos, então você vai conhecer essa condição imediatamente. E se você conhece o terreno biológico do seu paciente, você consegue tratá-lo de forma adequada, fazer os reparos necessários para a melhor resposta do ozônio. Tá? Isso tudo é muito rápido, como vocês já devem conhecer, o exame é feito em apenas 2 minutos. Nós temos uma tecnologia com 95% de assertividade mínima se comparado aos exames clínicos tradicionais, sejam de imagem, de sangue ou elétricos. Aqui mostrar um pouco dessa tecnologia, só para a gente nivelar da onde o conhecimento V9, de todos. A evolução na captação energética, onde a E tecnologia encontra a energia humana. Captar a energia sutil do corpo humano sempre foi um desafio. Como isolar o verdadeiro sinal em meio ao ruído? Como medir o quase imensurável? Apresentamos os eletrodos V9, a primeira tecnologia com precisão suficiente para captar as frequências eletromagnéticas emitidas pela palma da mão. Sua sensibilidade avançada utiliza uma combinação exclusiva de materiais que amplificam a captação de sinais fracos, garantindo a detecção precisa até das menores variações energéticas dos meridianos. Mas captar é apenas o primeiro passo. Nossa tecnologia de filtragem inteligente com algoritmos de ponta isola apenas as frequências relevantes, eliminando completamente ruídos externos. O resultado? Uma leitura limpa e confiável, livre de interferências. O segredo dessa precisão está na sua composição. Uma camada condutiva revolucionária, com filme de grafeno e nanoestruturas de prata projetadas para maximizar a transferência de informação. E toda essa tecnologia é processada por unidades ultra rápidas, que permitem a análise em tempo real, feedback imediato para terapias, check-ups de saúde ou pesquisas energéticas. É mais do que um sensor. É um sensor quântico, realizando uma verdadeira biorressonância com os átomos do corpo. Precisão e tecnologia de ponta fazem do eletrodo V9 a escolha ideal para quem busca a excelência na captação de frequências energéticas. Ele não apenas detecta, mas interpreta com assertividade os sinais do corpo, abrindo portas para novos avanços na saúde e no bem-estar. E por que eu estou falando de tecnologia? Porque o meu tema é
Ozonoterapia de precisão. Nos anos que nós vivemos, quem não está ligado e não está utilizando a tecnologia como aliado no seu tratamento, você nunca vai entender por que todos os seus clientes estão indo embora, por que tem gente que resolve competir na internet, baixando preço, fazendo uma loucura que faz com que o seu cliente não fique com você, não te indique novos pacientes. Ou seja, seu ticket vai caindo, você vai ficando sozinho até a hora que você desista, porque vai dizer que o mercado está ruim, a vida não está boa e tudo está errado, a culpa é até do governo, é de todo mundo. A gente precisa investir em tecnologia, em educação, em conhecimento. Vivemos a era da inteligência artificial, computador e tudo mais. Então a gente tem que ter essas ferramentas que estão disponíveis na nossa mão e hoje muito barato, muito acessível, e é isso que vai permitir a gente ter essa assertividade, essa visão completa, integrativa do corpo que nós trataremos. O que é feito quando você coloca então sua mão no equipamento de biorressonância? Acontece um escaneamento do campo eletromagnético dos órgãos, sistemas ou elementos que nós estamos avaliando naquele corpo, de forma que existe um check-up completo dos pés à cabeça, que acontece em apenas 2 minutos. E ter todas essas informações no dia, no exato momento que você está tratando, é um diferencial extremamente considerável, porque ainda que seus pacientes te tragam um check-up de saúde completo, esse check-up tem exames de 2 semanas, 3 semanas, 2 meses, até mais, dependendo do plano de saúde que ele utilize. Então não é a condição de saúde do seu paciente real no momento. E todos podem usar, crianças a partir de 2 anos, sem limite de idades. A única restrição são para quem usa aparelhos de marcar passo ou mulheres gestantes, porque o equipamento não consegue diferenciar o campo eletromagnético do bebê do campo da mamãe, então não fica preciso. O restante, todos podem utilizar essa ferramenta. Então, quando eu tenho 2 pacientes que um responde ao tratamento de uma forma, outro não responde ou responde de uma forma muito menor, por que eu uso o mesmo protocolo e eu tenho resultados completamente diferentes? É justamente disso que nós estamos falando. A gente precisa ter esse mapeamento do estado de saúde imediato desse paciente para a gente garantir uma absorção eficiente do tratamento, a gente saber as enzimas disponíveis para que a gente possa limpar metais pesados, elementos que possam estar roubando a absorção nutricional. A gente tem que conhecer a absorção nutricional desde o estômago, o intestino, a capacidade de metabolismo do fígado, para que a gente consiga ter os elementos, a nutrição adequada para a melhor resposta do sistema antioxidante e trazer o melhor resultado da ozonoterapia. Então, um corpo sem inflamação crônica é muito importante. Nessa avaliação por biorressonância você faz isso muito rápido. Um fígado funcional, que tem capacidade de desintoxicação, que não está inflamado, que não tem esteatose hepática, que vai ajudar nessa metabolização correta. Você conseguir enxergar os cofatores, as coenzimas, que os relatórios permitem que você possa verificar ali imediatamente. E assim, conhecer que o ambiente metabólico está favorável, a gente pode analisar os lipídios, ver o funcionamento do pâncreas, a glicemia, tudo que eu preciso para uma resposta adequada. Então eu terei a utilização da ozonoterapia e conseguirei levar o resultado para onde eu desejo, gerando uma absorção correta, uma limpeza, permitindo uma ATP de qualidade máxima, com as mitocôndrias bem funcionais e tendo a melhor resposta, baseado em fatores nutricionais como vitamina C, vitamina E, zinco, selênio, outros cofatores, garantindo o metabolismo mitocondrial e tendo todos os elementos para que a resposta do corpo seja adequada e na melhor velocidade. Eu consigo transformar isso muito rapidamente para que eu faça a aplicação na dose certa, pelo tempo certo e no momento certo desse corpo para reagir de acordo com a minha expectativa e a expectativa do paciente. Então, entre esses relatórios, eu vou separar em 3 eixos para tentar ser o mais rápido possível, porque é muita informação. A gente vai começar pensando em ter absorção e eliminação funcionando corretamente. Então eu tenho que ter a porta de entrada e porta de saída, e os relatórios que vão me trazer essa informação são o relatório da função gastrointestinal e o relatório da função do intestino. Então eu vou conseguir enxergar o peristaltismo gástrico, a absorção, e também no intestino delgado, o peristaltismo e a absorção, para garantir que esses nutrientes, tanto
da alimentação quanto da suplementação que eu esteja aplicando nesse paciente consigam ser absorvidos corretamente. O mesmo no caso da função do grande intestino, eu tenho como medir a absorção do cólon, a pressão intraabdominal, peristaltismo, tudo isso e inclusive a flora intestinal, para eu poder garantir essa absorção e o metabolismo adequado. Então, o ozônio ele precisa que o intestino esteja absorvendo corretamente e eliminando corretamente também. Então, é isso que eu estou garantindo dentro da análise desse eixo. Então, o intestino saudável, eu vou conseguir ter a absorção correta e a eliminação das toxinas corretas também, de forma que eu consiga garantir a resposta otimizada no tempo otimizado também. Aqui um exemplo do relatório de função gastrointestinal, e os parâmetros vão desde a pepsina, para eu entender a capacidade de dissolução do alimento, para que eu tenha uma absorção correta, eu tenho peristaltismo, eu tenho a absorção gástrica e o mesmo para o intestino delgado, peristaltismo e a absorção. Na função do grande intestino, os parâmetros que vão permitir que eu meça como que está o peristaltismo, a absorção, a flora intestinal, a pressão intraluminal, para eu entender o que eu preciso ajustar nesse paciente para eu ter a melhor resposta intestinal. E no eixo 2, eu vou analisar o tripé metabólico para, com 5 relatórios, eu entender como que está essa capacidade do corpo de responder, de metabolizar. Porque um paciente com insulina elevada, glicemia instável, triglicerídeos altos, esteatose hepática, circunferência abdominal aumentada, ele não vai responder como um paciente metabolicamente equilibrado. Então eu tenho que tratar todos esses fatores da forma mais objetiva e mais rápida para eu ter então a aplicação da ozonioterapia funcionando no seu estado ótimo, de forma que eu tenha não só velocidade para a resposta ao tratamento, mas como uma resposta duradoura e dependendo de qual quadro, se for uma questão estética também, que eu tenha um resultado estético melhor, o mais limpo possível. Então eu consigo analisar pelo relatório de função pancreática como que está o índice de produção de insulina, de glucagon, de polipeptídeo pancreático. No caso do açúcar no sangue, eu consigo ver a secreção de insulina, a glicemia e a glicosúria. O relatório de lipídios do sangue, eu consigo HDL, LDL, triglicerídeos, colesterol total, entre outros fatores. Assim como no relatório da função do fígado, eu consigo detectar se há esteatose hepática, se eu tenho poder de desintoxicação funciona adequadamente, toda a produção de energia. E aí o relatório de avaliação física básica, eu consigo ver aí então o índice de gordura corporal, essa circunferência abdominal, e entender o estado de inflamação, se é um grau muito alto. Eu vou ter que ir um pouco acelerado aqui, porque pelo tamanho do assunto. Aqui para a gente ter uma ilustração, né? Um corpo inflamado, com baixa resposta ao tratamento, ali a esteatose hepática, a glicemia instável, insulina elevada, triglicerídeos altos. E aqui como a gente quer que esteja, para que eu tenha um resultado ótimo, e tudo isso a gente consegue medir, quantificar e inclusive mostrar isso para o paciente, fato que me garante que haja um maior engajamento no tratamento, nas mudanças de hábitos, e tudo que eu preciso para ter uma resposta desse organismo o mais rápido possível. O relatório de função pancreática, aí os parâmetros que eu já citei, mas para vocês poderem entender, nesse caso o gráfico que apresenta para a esquerda está diminuído, o que apresenta para a direita está aumentado. Esse gráfico ele já é bem radical, ele sai do verde para o vermelho, ou seja, ou você está em homeostase ou você precisa tratar. Não tem aquele, eu estou um pouquinho em desequilíbrio. Vamos tratar corretamente para que não haja nenhum problema. E eu tenho gráficos com outras cores onde eu consigo identificar esse desequilíbrio desde o desequilíbrio apenas energético, que é o nível azul, o desequilíbrio de disfunção é o amarelo e o vermelho já é a patologia instalada. Então eu consigo captar o pré-curso da doença e tratar antes que ela se instale ou otimizar o funcionamento do corpo para a resposta do ozônio ser a melhor possível. Então aqui um exemplo de relatório de lipídios do sangue para vocês poderem conhecer. Eu vou ter que ser muito rápido para apresentar tudo, gente, mas não se preocupe, nós estamos no stand aqui de frente e a gente está com uma condição de exame promocional, que vocês levam um relatório completo, tem mais de 110 páginas para casa para vocês avaliarem, um relatório de um atendimento de biorressonância
no estado de São Paulo, ele vai custar no mínimo R$350. Aqui a gente está fazendo uma condição para todos poderem conhecer de apenas R$70 e vocês poderem ter todas essas informações e conhecerem mais sobre como esse equipamento pode ajudar na vida de vocês. Então aqui no relatório de fígado, eu consigo medir o teor de gordura, o metabolismo, produção de energia, desintoxicação, secreção biliar. E um fígado gorduroso é um fígado que não consegue acompanhar o ritmo da ozonoterapia. Sobrecarregado, a resposta fica limitada. Aqui um exemplo da esteatose e do fluxo da ozonoterapia. Então, se eu quero ter o resultado adequado, eu tenho que ter esse fígado limpo, livre de esteatose, desinflamado, para que a gente tenha o fluxo natural e a gente consiga a homeostase celular, tudo funcionando direitinho. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, o teor de gordura no fígado, estando no vermelho ali, é esteatose hepática de nível 1, no mínimo. Aí, dependendo do tamanho desse desequilíbrio, e aí a numeração da medição real vai me dizer o tamanho desse desequilíbrio, e aí a gente já sabe que o exame de gordura visceral, o exame de gordura abdominal, vai apontar o nível de esteatose maior do que nível 2 ou 3, dependendo do paciente. Então, eu tenho aqui, ainda no eixo 2, como eu poder medir os índices de glicemia. Então, eu tenho secreção de insulina, o açúcar no sangue e o açúcar na urina. Eu consigo medir isso em tempo real. Tudo para que a gente tenha essa melhor energia celular e aí a demanda energética, como a gente quer que esteja e tudo que atinge quando está desregulado. Então, a resposta fica imprevisível. Eu tenho um menor desempenho do meu tratamento se eu tenho uma menor energia celular e eu quero ter a melhor ATP possível. Então eu tenho aí o relatório de açúcar no sangue para exemplificar para vocês como ter essa informação em tempo real, em apenas 2 minutos no seu computador, vai mudar a sua vida e vai garantir que você tenha uma ação muito mais precisa e faça os ajustes necessários nesse corpo para o tratamento ser o mais rápido e mais eficaz possível. E eu também posso cuidar das toxicidades desse corpo. Aqui eu estou mostrando um relatório de metais pesados, mas a gente também tem radiação eletromagnética, agrotóxicos, bebidas estimulantes que podem interferir. Nós temos relatórios que podem medir isso também no equipamento. E elementos como, por exemplo, o chumbo, o mercúrio, o cádmio, o arsênico, o alumínio, que praticamente todos nós estamos contaminados em algum grau, por conta da vida moderna, da poluição, dos alimentos industrializados, da água, de vacinas, de panelas, de desodorantes. São tantos elementos que nos contaminam e que vão competir com a absorção de certos nutrientes que são importantes para a gente ter a ativação do NRF2 adequadamente. As coenzimas importantes, coenzima Q10, a gente tem o NAD, as vitaminas do complexo B e os minerais que a gente precisa ter em nível ótimo para que a gente tenha a melhor resposta da ozonoterapia. Aqui um exemplo de visualização de como os metais pesados vão atrapalhar esse desempenho, vão gerar esse bloqueio enzimático. Então ali alguns dos minerais, como ele tem que chegar, as coenzimas que precisam estar todas disponíveis para uma melhor resposta. E fontes, como eu estava comentando, da vida moderna, que nos contaminam, seja com chumbo, com arsênico, com alumínio, com cádmio. A gente tem vários fatores do nosso dia, desde a alimentação, as panelas, a maquiagem, as amálgamas dentárias, como exemplo do mercúrio, por exemplo, os agrotóxicos, o ar, o cigarro, a poluição dos carros. Muita gente trabalha hoje aí, dos nossos pacientes como Uber, ficam na rua o tempo inteiro, no trânsito das grandes metrópoles, que também pode contaminar. Aqui um exemplo do relatório de metais pesados. Então eu ter essa informação para eu poder fazer a relação, a eliminação, a desintoxicação desses metais pesados e assim parar de ter essa competição que atrapalham alguns cofatores e alguns minerais de serem absorvidos pelo corpo. Por exemplo, o relatório de toxina humana, cheguei a citar, nem lembrava que ele estava aqui na apresentação, mas eu consigo também ver bebidas estimulantes, radiação eletromagnética, que todos temos a mania, né, de deixar o celular carregando na cabeceira da cama à noite e esquecemos o quanto isso pode atrapalhar as nossas células, provocar problemas inflamatórios no nosso cérebro, entre outros. Aqui um pouco dessa ação dos metais pesados, o zinco.
ele vai atrapalhar, vai competir, o chumbo, perdão, com zinco, com cálcio e com ferro, que vai atrapalhar a minha produção de glutationa por reparo enzimático. O cádmio também vai competir com zinco e com selênio e vai atrapalhar aí a superóxido dismutase e a glutationa peroxidase. E o alumínio, que vai competir com o magnésio e vai atrapalhar a função mitocondrial e a síntese de ATP. Então, a gente conseguindo limpar e devolver essa nutrição ao nível correto, eu tenho uma melhor resposta absoluta do tratamento com a ozonoterapia. O mesmo vale para, no caso, a coenzima Q10, que vai interferir diretamente na demanda energética de cada sessão, a nicotinamida, que vai ativar aí toda uma parte do sistema para o reparo celular, o complexo B, na metilação, na desintoxicação hepática e atrapalhar nas fases do fígado, do metabolismo. Deixa eu virar para cá um pouquinho agora. Então aqui um pouco desse gráfico para a gente poder visualizar o quanto que a gente perde desse estímulo provocado pela ozonoterapia quando esses metais pesados estão competindo com fatores do nosso corpo e atrapalhando essa absorção e todo o processo químico que a gente deseja que aconteça de forma eficiente, sem reações bloqueadas, para termos a melhor resposta. Então, aqui no nosso relatório de coenzimas, eu tenho a própria nicotinamida, biotina, ácido pantotênico, ácido fólico, a coenzima Q10, a glutationa, mas eu também tenho relatório de vitaminas, que vão se tornar coenzimas, onde eu consigo ver B2, B3, por exemplo, nicotinamida, a riboflavina, tudo isso que vai nos dar um nível de detalhe como uma lupa supersônica do que está acontecendo dentro desse corpo. Eu sempre gosto de usar um exemplo que serve para o que a biorressonância faz na vida das pessoas. A gente tem, por exemplo, num grid de Fórmula 1, uma corrida de carros onde a gente tem os melhores pilotos do mundo e os melhores carros do mundo também. Quem é que ganha? É a equipe que faz o ajuste milimétrico na aerodinâmica, no pneu, na quantidade de combustível, no freio, todos poderiam ganhar, mas quem ganha é quem tem aquela visão milimétrica, quem tem aquele ajuste absoluto. É o pequenino que faz a grande diferença no final da prova. É a mesma coisa que a gente está buscando fazer com o corpo para ter o resultado mais eficaz e mais rápido também. Então aqui, ainda sobre os metais pesados, o que ele vai atrapalhar, além de aumentar as predisposições para mutações, para alterações celulares, podendo chegar a mutações causando doenças mais graves, como até mesmo câncer. Um gráfico de como ele vai agir dentro da célula, para que facilite a visualização do que nós estamos falando. Como o tempo é curto, eu estou tendo que ser bem rápido. E a gente quer absorver, metabolizar, energizar e eliminar para ter a melhor resposta. Então, se o intestino está funcional, se o fígado está ativo, se a glicemia está estável, tenho coenzimas e minerais, tudo isso vai fazer com que o ozônio tenha a melhor resposta, tá? E o melhor reparo do tecido. Então, trabalhando com esses eixos, a absorção, a eliminação, o metabólico energético, o tóxico defensivo, eu consigo essa visualização e essa resposta para ter o melhor resultado. Ainda aqui um pouco do que esses relatórios, a falta desses relatórios nos provocaria. Então, se eu não consigo enxergar, eu vou tratar com o mesmo protocolo as pessoas diferentes, com necessidades diferentes, e dessa forma, obviamente, que pode dar muito certo em um e no outro não dá nada certo, e a gente não vai entender, poxa, por que eu usei o mesmo protocolo, o mesmo equipamento, o mesmo produto, e não consegui ter a resposta adequada. Então, com a visão milimétrica que eu consigo por meio desses relatórios, eu consigo ajustar esse protocolo absolutamente para aquele paciente, garantir a melhor absorção, a função hepática funcionando em equilíbrio, o controle glicêmico bem equilibrado, limpar toda essa toxicidade que compete e atrapalha a nutrição, fazer suplementação tanto para necessidade de determinados nutrientes quanto para limpeza desse terreno biológico. Eu tenho, portanto, uma melhor previsibilidade do meu tempo de tratamento, do que está acontecendo, do que esperar das reações do corpo desse meu paciente também. Isso vai trazer o quê? Confiança no seu paciente, fidelização e propaganda boca a boca.
Porque você demonstrou que está na vanguarda, você demonstrou que investe em ciência, que estuda, que busca os equipamentos mais modernos e dessa forma esses meios te trazem uma resposta muito mais rápida, mais eficaz, mais duradoura, menos dolorosa em determinados casos, de modo que você se difere dos profissionais que são do mesmo setor, não pelo preço mais barato, não pelo maior volume de propaganda, gasta na internet, deliberadamente, sem métricas adequadas, mas sim pela confiança que seu paciente tem e te indica pela propaganda boca a boca para todo o ciclo social que ele vive e sua agenda vive lotada dessa forma. Então, se eu quero estimular o sistema antioxidante endógeno, a limpeza desse meu terreno biológico vai ter uma responsabilidade muito grande. E nós temos o nosso próprio protocolo, que está aqui à disposição para vocês experimentarem, esse suco que está bem aqui na frente do auditório, para que vocês conheçam esse produto que faz toda essa limpeza e dá o suporte metabólico necessário para essa resposta que nós estamos buscando aqui. Então aqui a glutationa, os precursores, glicina, selênio, precursores diretos da glutationa, que é o principal alvo da NRF2, os cofatores enzimáticos como a coenzima Q10, como o NAD, para essa metilação, reparo do DNA, os minerais essenciais como o zinco e o selênio e o magnésio, os moduladores da insulina, a gente tem cromo, ácido alfa-lipóico, berberina, que vão melhorar essa sinalização para reativar essa via NRF2, e o suporte hepático e intestinal através de antioxidantes hepáticos, cofatores de detox e substratos para a mucosa intestinal, inclusive para o reparo dessa flora. Tudo isso em um suco que vocês estão vendo ali na frente. Então isso é tecnologia aplicada com bioativos naturais. Então usando a força da natureza, isolada adequadamente com formulação para trazer a melhor resposta. Tudo isso fácil, barato, acessível, qualquer um pode ter e qualquer paciente pode comprar. Não são aqueles protocolos que custam R$1.000 e tantos que o paciente sabe que é bom, mas não consegue acessar. Então aí a gente pega os 10 relatórios, deixa o paciente equilibrado e pode, ele estando, portanto, mapeamento, ele está equilibrado, você já pode começar a ozonioterapia direta. Se você vê que ele ainda tem deficiências leves, uma absorção moderada, você pode fazer esse preparo do terreno biológico e começar a ozonioterapia simultaneamente. Mas se for um caso mais grave, que você tem uma dificuldade de absorção, uma toxicidade muito alta, um fígado carregado, ou seja, está todo inflamado, está num caso muito complexo, você faz primeiro esse preparo, essa limpeza, essa desintoxicação, essa desinflamação do corpo, para depois reavaliar quando começar ou qual dose começar a dar ozonioterapia para ter a resposta do tratamento que você está buscando para esse paciente. Então, cada relatório ele vai apontar uma necessidade. E tudo do que nós temos no nosso equipamento, nós temos a suplementação que corrige. Então eu tenho, por exemplo, nesse suplemento para limpeza do terreno biológico, eu vou ter substratos para facilitar a absorção, cofatores de mucosa, para reparação de mucosa inclusive, fibras pré-bióticas, antioxidantes, vários fatores, o cromo, ácido alfa-lipóico, berberina, que vão ajudar nesse reequilíbrio, na reabsorção, na desintoxicação, no bom funcionamento do corpo, para ter a reação esperada da NRF2, para ter o sistema antioxidante maximizado e eu ter a melhor resposta da ozonioterapia. Esse é o produto que a gente está oferecendo aí para degustação para vocês. Vocês conhecem um pouco o equipamento dele. Não sei o que aconteceu, mas houve uma falha de transmissão aqui de alguma forma. De toda forma, vocês podem experimentar o produto e tirar todas as dúvidas que a gente tem aí. E aí a gente vai ter um caso clínico de quem não utilizou a biorressonância, não fez esse preparo do paciente
e utilizou o tratamento direto com ozonioterapia sem conhecer qual era o quadro efetivo de todos esses fatores que a gente apresentou aqui. Então, o quadro com absorção reduzida no estômago, nesse caso, com flora do grande intestino desequilibrado, peristaltismo lento, esteatose hepática, com baixo poder de desintoxicação do fígado, glicemia instável, com picos pós-prandiais, a parte pancreática com insulina elevada ou com resistência insulínica, triglicerídeos altos, HDL baixo, metais pesados como chumbo, alumínio, minerais diminuídos como zinco, magnésio, com enzimas como a nicotinamida reduzida e ainda essa circunferência abdominal aumentada, vão fazer com que eu tenha uma não resposta do corpo. Então, existe um fator, um conjunto de fatores que vão fazer com que o paciente não reaja ao meu tratamento, ou reaja muito pouquinho, e a gente, sem esse mapeamento, não saberia responder por que isso não estava acontecendo. Mas, com isso orientado, corrigido, a gente consegue atingir a velocidade esperada, tudo isso de forma não tóxica, muito rápida, em apenas 2 minutos. Então, como você vai aplicar isso no seu dia a dia, tendo à sua mão equipamentos, método para fazer tudo isso que a gente está mostrando aqui. Você vai fazer uma avaliação prévia, vai identificar os comprometimentos intestinais, hepáticos, glicêmicos, metabólicos e tóxicos antes de iniciar a ozonioterapia, avaliando esses 10 relatórios que eu te mostrei. Vai fazer a preparação do terreno, corrigindo a absorção, a motilidade, a detoxificação, a glicemia e tudo isso utilizando essa limpeza do terreno biológico, e aí você faz uma reavaliação a cada 30 dias para manter isso equilibrado, sempre garantindo essa resposta ótima do corpo. E aí você vai iniciar a ozonioterapia otimizada, e aí você vai poder intensificá-la, conhecendo a resposta, a capacidade de resposta do corpo, quando o terreno biológico está preparado para isso. E também pode fazer um monitoramento contínuo, de modo que avaliar, preparar, otimizar é a estratégia para ter a máxima resposta, que é o que você quer dar ao seu paciente para ser o seu diferencial competitivo, que é valor agregado por meio de capacitação, de resposta estável, rápida e que tenha longa duração. E aí você vai ter precisão, segurança, previsibilidade, autoridade e diferenciação, sem cair nessa prostituição do mercado de internet, de ficar colocando preços que não compram nem sequer os insumos que são usados no tratamento e não pode ter uma resposta adequada para esse paciente. Você pode implementar isso a partir de amanhã no seu consultório de forma muito fácil. Mais informações a gente consegue te oferecer ali no nosso stand. Vai garantir a absorção e eliminação correta, o perfil metabólico energético potente e equilibrado, e limpar toda a carga tóxica, garantindo as defesas do corpo funcionando perfeitamente. Então não é tratar mais, é tratar melhor, tá? É tratar melhor e saber exatamente o que o paciente precisa antes mesmo de começar o tratamento. E quem utiliza isso vai ter essa precisão, esse relatório, essa visão profunda para poder conseguir garantir a entrada dos nutrientes, o processamento e todo o ambiente oxidativo que a gente precisa para que o corpo possa agir adequadamente, dando as respostas esperadas. Então, o ozônio não age sozinho, ele age no terreno que você preparou. Dessa forma, vocês têm todo o armamento para ir para a guerra e ter a melhor resposta e sair com a vitória. Então, você acabou de ver a ciência que está por trás para que você atinja esse resultado, você consiga ter esse mapeamento, você consiga tratar a origem do problema para que você consiga, então, ter a melhor resposta da ozonioterapia, potencializando seus resultados clínicos, com suporte metabólico que está transformando o terreno biológico dos seus pacientes. O nosso equipamento vem com equipe de formação, com curso. Queria só apresentar rapidamente quem somos. O Dr. Murilo, que é o nosso reitor, é médico, nutrólogo, cirurgião, tem especializações, inclusive o Dr. Laí Ribeiro também, para quem conhece e gosta dele. Também atua com a biorressonância há mais de 8 anos no Brasil. Aqui sou eu, que sou professor do curso de biorressonância junto com o Dr. Murilo também. Um pouco aí da minha história, dos meus cursos.
sou o diretor terapeuta do Instituto Solar. A doutora Mari, que está aqui conosco no nosso stand, também é médica, é terapeuta, especializada em biorressonância. Ela coordena o nosso departamento de mentorias, e vocês têm mentorias individuais no nosso curso junto com o equipamento. Tudo isso vem incluso no pacote que nós preparamos para um lote promocional para quem quiser saber mais sobre isso. Lá no nosso stand tem uma condição muito especial. O que custaria 10.500 vai sair por 7.000 e 10 vezes sem juros, algumas unidades que nós temos para garantir que vocês tenham acesso a esse tipo de tecnologia e possam experienciar no dia a dia a diferença de resultado que vocês vão conseguir. Tá bom? Aqui está a nossa página, quem quiser escanear as informações da nossa equipe para poder, fora daqui também, manter o contato conosco, sabendo tudo sobre o universo da biorressonância, dos tratamentos da área integrativa, dos protocolos e da linha de suplementação especializada. A gente está disponível exatamente na frente da porta, aqui, da porta da esquerda, mais precisamente falando, do auditório. Agradeço a todos e tenham um bom congresso.